Irmão, sábado, 7h30, nós vamos fazer um louvor na praça ali da igreja matriz, né? Em frente à igreja católica. Viu, irmãos? 19h30, né? Nós vamos estar lá e vamos nos organizar, viu, irmãos? Não é obrigado. Ninguém é obrigado. Nós vamos estar lá. Se os irmãos quiserem estar indo, né? Fica à vontade. Amém? Para a glória do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de João capítulo 7, versículos 38 e 39. João capítulo 7, versículos 38 e 39. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estaremos lendo a Tua palavra. O Teu Espírito Santo nos traga revelação, nos ensine, Espírito Santo, a respeito das coisas do reino dos céus, Pai. Que a Tua palavra seja revelada ao nosso coração e que nunca mais venhamos esquecer aquilo que aprendemos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém? Aleluia. Diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Podem se assentar na presença do Senhor. Aleluia. Repita assim comigo: o Espírito Santo, Ele habita dentro de mim e quer fluir através de mim. Irmãos, o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, né? Ele foi enviado para estar conosco e Ele habita no nosso espírito, Ele habita no nosso interior. No passado, o Espírito Santo ele vinha sobre algumas pessoas para profetizarem, para realizarem uma obra. Ele vinha, por exemplo, ele veio sobre Sansão, e Sansão matou 1000 soldados do exército filisteu. Mas ele vinha, a obra era realizada e depois ele se retirava. Sansão, ele não tinha o Espírito Santo 24 horas dentro dele, e ele não podia fazer nada para aumentar a presença de Deus na vida dele. Ele foi escolhido por Deus para determinada obra em seu tempo, e o Espírito Santo vinha sobre ele. Ele era usado por Deus, depois o Espírito Santo se retirava. Quando ele estava amarrado por cordas, para ser entregue aos filisteus, ele só conseguiu quebrar as cordas quando o Espírito Santo veio sobre ele, quando o poder de Deus veio sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele, ele arrebentou as cordas. Amém? E depois disso ele matou 1000 soldados do exército filisteu, mas depois o Espírito Santo se retirava dele e só vinha sobre ele no momento que Deus queria usá-lo. Irmãos, hoje nós temos uma grande vantagem. Diga aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele habita permanentemente em nós, e nós podemos desfrutar da presença dele 24 horas por dia. Todo momento nós podemos, quando oramos, quando adoramos o Senhor, o Espírito Santo ele manifesta-se no nosso interior, e o rio de água viva ele começa a fluir do nosso interior. Irmãos, há um tempo atrás, quando orava, buscava o Espírito Santo, fechava os olhos e dizia: vem Espírito Santo, vem sobre nós.
que tem, irmãos, muitos louvores que dizem: vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem do céu. Irmãos, o Espírito Santo, ele já veio do céu. Fala, o Espírito Santo, ele já veio do céu no dia de Pentecostes. Irmãos, e ele já nos encheu. Ele não vem mais de fora para dentro. Agora, irmãos, é de dentro para fora. Diga glória a Deus. Então, agora o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele já está dentro de nós. Então, quando nós falamos, vem Espírito Santo, na verdade, você está chamando ele de dentro para fora. Quem aqui já entregou a vida para Jesus, diga aleluia. Então o Espírito Santo já habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, é porque ele mora dentro do templo. Ninguém mora fora da casa. Quem tem casa aqui, diga amém. Você mora fora da casa ou mora dentro? Nós moramos dentro da casa. Por que eu seria templo do Espírito Santo se fosse para ele morar fora? Então, se ele tem uma casa, irmãos, ele mora dentro da casa. E aqui a palavra diz que isto disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E no versículo 38 diz: rios de água viva correrão do seu ventre. Quando a gente canta assim: eu vou mergulhar nos teus rios, eu vou mergulhar em tuas fontes. Quantas vezes nós cantamos esse louvor? Esse mergulho, irmãos, não é do lado de fora, esse mergulho é para dentro de nós. Então, quando sempre que pensarmos em mergulhar, não vamos a gente pensar, tem um rio passando aqui. Irmãos, o rio está dentro de nós. Ele fluirá do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, esse mergulhar, irmãos, não é para cá, é para cá, é para dentro de nós. Você quer encontrar o Espírito Santo? Você tem que procurar ele dentro de você, não é mais fora. Olha, o Espírito Santo já veio e já habita em mim, e de dentro de mim ele flui para o meu corpo e para a minha alma. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou e o Espírito Santo, irmãos, ele saiu do Santo dos Santos e inundou toda a terra. Porque a glória do Senhor, irmãos, ela estava onde? No Santo dos Santos, a presença do Espírito Santo. Quando Jesus respirou na cruz do Calvário e disse: está consumado, o véu do templo rasgou, simbolizando que o Espírito Santo, irmãos, agora ele não estava mais ali, dentro do Santo dos Santos, mas ele saiu. Amém? Irmãos, hoje o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, mas ele está no nosso espírito. Mas se ele está dentro de mim, por que eu não sinto ele? Por que eu não... Tem pessoas que entregam a vida para Jesus, mas parece que elas nem têm Jesus. Por quê? Porque tem pessoas que entregam Jesus, a vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro dela, mas ela age igualzinha a pessoa do mundo, irmãos. Por quê? Ela é nervosa igual a pessoa sem Deus, ela é pessimista, ela reclama, ela murmura, ela fica nervosa, se exalta, fica ansiosa e faz muitas coisas que igualzinho quando ela estava no mundo. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo ele vem habitar no nosso espírito. Quando foi que o Espírito Santo ele sai, o véu do templo rasgou? Falei, quando Jesus morreu. O véu do templo rasgou, simbolizando que o Espírito Santo, a partir daquele momento, estaria em todo lugar. Sabe quando, irmãos, o Espírito é liberado para fluir do meu espírito?
exterior, para a minha alma e para a minha carne, quando a minha carne morre. Quando a nossa carne morre, quando nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe o que acontece? O Espírito, irmãos, que estava represado no nosso espírito, ele flui como rios de água viva. Diga glória a Deus. Parece que quem libera o Espírito Santo para agir em minha vida sou eu. A pessoa que não ora, irmãos, é como se ela não tivesse Jesus. É a mesma coisa. A pessoa que não tem uma vida de oração, de adoração a Deus, irmãos, ela tem, mas não tem a manifestação. Ela tem o Espírito Santo dentro dela, mas ela continua com todas as características de uma pessoa que não tem Jesus. Por quê? Porque quando nós oramos, nós liberamos o Espírito Santo para fluir através de nós, para fluir em nossa vida, em nosso corpo, nos curando, nos libertando, para que nós venhamos a produzir o fruto do Espírito, irmãos. E por que nós temos que orar? Porque quando nós oramos, nós entregamos o nosso livre-arbítrio para o Senhor e autorizamos o Espírito Santo a fluir. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Porque se eu orar sem cessar, o Espírito Santo estará fluindo continuamente na minha vida. Ele estará agindo na minha vida. E aí então ele começa a mudar o nosso caráter. Aí então ele começa a mudar a nossa vida. Aí por que a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis? Porque quando nós oramos, nós encontramos aquilo que já está dentro de nós. Nós liberamos o Espírito Santo para operar na nossa vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Quando a pessoa, irmãos, ela não ora, é como se ela tivesse ela tem um rio dentro dela, mas há uma barragem. A nossa carne, irmãos, ela é uma barragem. A nossa carne, a nossa alma, elas querem impedir o Espírito Santo de fluir. A alma, a nossa carne é uma barreira, mas à medida que nós vamos nos entregando à oração, a barreira começa a ser quebrada e o rio de Deus começa a fluir. Aleluia! Quando nós nos rendemos a Deus, quanto mais nós oramos, a carne começa a ser quebrada. É como o véu do templo, ele começa a ser rasgado, a barreira começa a ser rompida e o Espírito Santo começa a manifestar-se na nossa vida e através da nossa vida. Quantos querem que o Espírito Santo flua? Diga amém. Fale, o único impedimento para que isso aconteça é a minha carne. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo sentir a presença de Deus. Por que o Espírito Santo ele não vem sobre mim? Sabe por que ele não vem sobre? Porque já está dentro. E o que está impedindo a pessoa, de sentir a presença de Deus é a sua própria carne. Quanto mais obras da carne nós realizamos, mais a barreira cresce. Mas é como se fosse uma represa, irmãos. A carne, quando alimentada, a represa vai aumentando, chega a um ponto que a pessoa ela não sente absolutamente nada, porque a carne dela está bloqueando o fluir do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Irmãos, lá em Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fale, eu só experimentarei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
quando eu apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E diz aqui que é o vosso culto racional. Culto racional, irmãos, é o que nós temos que fazer todo dia, né? Uma coisa, um culto racional com entendimento. Eu tenho que ter um entendimento. Se eu me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fora isso, eu não vou experimentar nada, irmãos. Eu não experimento nada. Então, quando nós oramos e mortificamos a nossa carne através da oração, aí o Espírito Santo começa a fluir. Aí, irmãos, sabe o que acontece? Nós começamos a ter o fruto do Espírito. Diga aleluia. O fruto do Espírito Santo começa a fluir, porque começa a surgir, porque o Espírito é um rio, e não existe fruto sem água. Falei, não há fruto sem água. Irmão, se o rio não fluir de dentro de nós não vamos produzir fruto, né, irmãos? E o fruto do Espírito é amor, falei amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fale, sem água, nenhuma árvore produz fruto. Então, irmãos, olha só, o Senhor colocou um rio dentro de nós. Mas por que tem pessoas que elas não têm amor, elas não têm gozo? Gozo, irmãos, é prazer em servir a Deus. As igrejas, irmãos, estão cheias de pessoas sem prazer em servir a Deus. Vão na igreja obrigadas, vão porque tem medo de morrer, tem medo do inferno, tem medo de ficar na miséria, tem medo de ficar doente, ou porque estão na miséria, ou porque estão doentes. Mas, irmãos, quando esse rio começa a fluir, nós começamos a produzir fruto. Aquilo que era obrigação se torna um prazer. Quem tem prazer de estar aqui, diga aleluia. Então você está produzindo. Porque se você não tem prazer de estar aqui adorando a Deus, você é seco, você é uma árvore seca. Você vem aqui porque você está querendo alguma coisa de Deus, mas não é o seu prazer de estar aqui. Se de repente, irmãos, Deus falasse assim: meu filho, a partir de agora não te dou mais nada. Não vou mais na igreja. Deus não vai me dar mais nada. Mas quando você é uma árvore frutífera, você tem prazer em estar com Deus, mesmo que Ele não te dê mais nada. Diga aleluia. Glorifique ao Senhor, bata palmas, exalte ao Senhor. Nós temos que produzir fruto. Para sem rio, não tem fruto. Paz é um fruto, irmãos. Porque tem pessoas que não têm paz. Tem pessoas que estão na igreja e não têm paz. Não tem paz. Tem pessoas que estão na igreja, mas a vida deles é ficar pedindo oração uns para os outros. Claro que pode pedir oração. Você pode pedir oração para mim a hora que você quiser. Mas tem pessoas que a vida dele é pedir oração. Irmãos, quando às vezes já é a hora de nós começarmos a orar pelos outros, e ainda estamos só naquela ainda de pedir oração, né? Ora por mim, quando já está na hora de nós muitas vezes dizer: você quer que eu ore por você? Diga aleluia. Porque tem pessoas que até hoje elas não têm paz, às vezes estão há anos na igreja, não têm amor, não tem gozo, não tem paz, não tem longanimidade. Longanimidade, irmãos, é paciência no sofrimento. Ser longânimo é ser paciente em meio à dor. Jó era longânimo. Ele perdeu filhos, ele perdeu propriedades, ele perdeu toda a riqueza, mas ele teve longanimidade e o Senhor restituiu para ele um dobro. Diga aleluia. Então ele tinha benignidade, pessoa benigna, pessoa não maldosa, né, irmãos?
bondade, pessoa bondosa, né? Gosta de fazer bondade para as pessoas. E tem pessoas, irmãos, que são maldosas, né? São maldosas, vingativas. Tem pessoas que, se alguém fizer algo para ela não vê a hora de dar o troco. Ela fica esperando a oportunidade para fazer o mesmo ou mais do que aquela pessoa fez para ela. Isso não é bondade. Isso não é ser benigno. Isso é ser maldoso. E está cheio de gente maldosa. Fé, irmãos, fé é fruto do Espírito. Irmãos, essa versão é João Ferreira de Almeida. Tem versões que não tem. Em lugar da fé está fidelidade. Mas eu prefiro essa que fala fé. Fé é um fruto do Espírito. E como que a fé surge? Quando nós começamos a orar, o rio é liberado, o rio alimenta a árvore que somos nós. A Bíblia diz que nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro. Bem-aventurado o homem que espera no Senhor. É como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Amém? Então, quando nós oramos, a água é liberada, a árvore é alimentada e nós começamos a crer, nós começamos a produzir. Se nós começamos a produzir, vamos ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Mansidão. Pessoa mansa, ela pode ser afrontada, ela não perde o controle, ela não altera a sua voz. Pastor, é difícil. Claro que é, enquanto a carne estiver viva, né? Enquanto a nossa carne não for para a cruz, oferecida como sacrifício vivo, santo e agradável, tudo que está na Bíblia é impossível praticar. Eu não consigo ser bom com ninguém, eu não consigo amar, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter paciência, eu não consigo esperar. Irmãos, é terrível. Viver a carne viva, ela é terrível. Ela não deixará nós produzirmos o fruto do Espírito Santo de jeito nenhum, porque ela vai ficar bloqueando o Espírito. O Espírito está lá dentro de nós, mas ele não consegue fluir, porque a carne está sufocando. O que a Bíblia fala sobre a parábola do semeador? O semeador lançou a semente, e uma das situações é que a semente é sufocada pelos espinhos, né? Ela é sufocada pelas coisas deste mundo. Então a carne, irmãos, ela é como um espinho. O Espírito está em nós, a palavra está dentro de nós, mas se a carne ela for maior, ela vai crescer sobre e vai atrapalhar tudo e não vai deixar a semente frutificar, brotar, crescer e frutificar. Quem está entendendo, diga amém. Fé, mansidão, temperança. Temperança é ser equilibrado, irmãos. Tem pessoas que são desequilibradas. Um dia elas estão dando risada à toa, no outro dia, do nada, elas só querem chorar. Desequilíbrio emocional. Então, irmãos, fruto, quando você tem temperança, você é equilibrado. Você nem fica, sabe, dá aquele pico de alegria. Isso é mais ou menos a pessoa chamada bipolar. De manhã ela está extremamente feliz, à tarde parece outra pessoa. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, nada, não aconteceu nada. É bipolaridade. A pessoa temperada, ela acorda de um jeito, ela pode acordar mal, mas ela começa a orar, ela fica bem e ela termina o dia bem. Diga aleluia. O problema vem, a luta vem, ela não se desespera, ela não tem o tal chamado piti, né? Tem pessoa que tem piti de nervosismo, né? Começa a querer gritar, começa a querer fazer alvoroço, dar escândalo. A pessoa temperada não. Pode ser um anúncio de morte. Ela ouve, ela chora, mas ela logo estabiliza e volta. Não, calma, peraí. Não posso perder o controle. É uma situação difícil.
mas o Espírito Santo nos dá temperança, autocontrole, domínio próprio. Diga glória a Deus. Fale, meu Deus, me deu tudo que eu preciso para ser feliz, abençoado e mais que vencedor. Irmãos, toda grande cidade começou às margens de um rio. São Paulo começou às margens do rio Tietê. Por quê? Porque a comunidade se instala às margens de um rio, porque o rio tem peixe, água, o rio fornece alimento, fornece água. Um rio fornece tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Quem habita perto de um rio, ele pode ter uma horta, uma lavoura, mesmo que não chova, ele vai até o rio, ele pega com o baldinho, mas se ele for esforçado, a planta não morre. Amém, irmãos? Basta ele ter boa vontade. E quanto mais caudaloso esse rio, muito melhor. Pode ficar às vezes mais de anos sem chover, mas se o rio tem muita água, ele demora para secar. Agora, irmãos, Deus, ele é até exagerado. Ele diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um, são como se fossem vários rios de água viva que fluem do nosso interior. Diga aleluia. E olha, irmãos, o tamanho do rio, quem determina somos nós. Fala, o tamanho do rio, quem determina sou eu. Irmãos, o Espírito Santo é maior que todos os oceanos. Ele é maior que o rio Amazonas. Porém, você pode desfrutar dele uma gota de água por dia. É só não olhar. O rio está lá dentro de mim, mas eu só bebo uma gota por dia. Eu posso morrer de sede. Mesmo tendo Jesus, tendo o Espírito Santo, eu posso ser uma árvore seca, eu posso ser uma árvore que não produz, porque o que vai liberar o rio é a minha vida de oração. Aleluia! Falei, quanto mais eu oro em outras línguas, mais eu libero o rio de Deus para fluir da minha vida, do meu interior. Exalte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Diga aleluia. Fale, a minha fé pode ser aumentada, e se aumentar a minha fé, aumenta o meu amor. É o que está dizendo esse versículo. Se a minha fé pode ser aumentada, o amor é fruto do Espírito. Amém? Aqui o apóstolo Paulo falou: a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta. Se a minha fé aumenta, o fruto aumenta de tamanho. Você já viu na terra de Canaã, um cacho de uva precisava 2 homens para carregar. O fruto, ele pode aumentar. Eu falei, o fruto pode aumentar de tamanho. Então o amor, ele pode aumentar. Conforme aumenta a fé, aumenta o tamanho do fruto. Aumenta a fé, aumenta o tamanho do rio também. Aumenta a presença de Deus, aumenta o poder de Deus. Então, tudo pode ser aumentado. Olha, a minha fé pode ser aumentada, o rio pode ser aumentado, o fruto pode ser aumentado, o conhecimento pode aumentar, sabedoria pode aumentar. Irmãos, tudo que Deus nos deu pode ser aumentado e multiplicado. Diga aleluia. Quem determina isso? Nós determinamos. Quando nós oramos, o fruto aumenta. Eu oro mais faz,
mais alegria, mais fé, mais amor, mais mansidão. Está faltando paz? Ore mais, a paz aumenta. Talvez a sua paz seja desse tamanhinho. É um fruto minguadinho. Mas você começa a orar, ele começa a crescer, ele começa a aumentar. À medida que a nossa fé aumenta, o amor aumenta e todos os frutos, o fruto do Espírito Santo aumenta com ele. Diga glória a Deus. Por isso, irmãos, que andar no Espírito é maravilhoso, porque é uma carreira que não tem fim. Ou seja, é como se as pessoas entram em uma empresa. Ele entra como faxineiro, vamos supor. Aí de repente ele passa para mecânico. Ele limpava a oficina, agora ele está trabalhando. Ele vai ser auxiliar de mecânico, logo ele é mecânico, depois ele é encarregado e assim vai crescendo. Chega uma hora, irmãos, que ele não pode, ele não vai ser chefe. Ele é gerente geral, parou. E o salário dele parou também. Agora com Deus, irmãos, Deus não coloca limite. Quanto mais você ora, mais você cresce. E quando você pensa que já cresceu bastante, você continua orando e você vai crescendo mais. Você tem revelações da palavra, você ora mais revelação, e nunca tem fim. Por isso que andar no Espírito nunca será monótono, sempre tem novidades, sempre nós podemos ter mais, o fruto sempre cresce mais, a fé sempre cresce mais, o rio sempre fluirá mais, e se o rio fluir mais pessoas serão beneficiadas, porque o rio, irmãos, o objetivo do Espírito Santo é fluir do nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma e para fora, alcançando todos que estiverem ao nosso redor. Diga glória a Deus, aplauda e glorifique ao Senhor. Rios de água viva fluirão no nosso interior. Mas são rios. Olha, é muita água. Olha, é água para mim. E para uma cidade, para uma nação inteira. Irmãos, porque no passado, se você ler a biografia de Charles Finney, John Wesley, como que aqueles homens conseguiram fazer obra tão grande? É porque eles eram pequenos, mas do interior deles fluíam rios de água viva, e esses rios davam de beber para cidades inteiras. Felipe foi em Samaria, e o rio de Deus fluía com tanta liberdade da vida dele, que ele tinha para ele e para uma cidade inteira. Houve um avivamento em Samaria, os demônios saíam gritando, paralíticos eram curados, milagres extraordinários aconteciam através de Felipe. Por quê? Porque, irmãos, quando ele pregava, rios fluíam dele e as pessoas bebiam daquele rio. E quando as pessoas têm água, a árvore é alimentada, começa a produzir fé, que é fruto, e a fé começa a produzir milagre. Uma coisa puxa a outra. Amém? Agora, irmãos, nós temos que ser bem sensatos e bem realistas. Enquanto esse rio não estiver atingindo primeiramente a minha mente, quando que eu sei que esse rio alcançou a minha mente? Porque o rio está no nosso espírito, o Espírito Santo está no nosso espírito. Se a minha mente fica cheia de preocupação, ansiedade, medo e complexos, sabe por quê, irmãos? É que o rio está tão fraco. O fluir do Espírito, não é que o Espírito Santo é fraco. O Espírito Santo é poderosíssimo, ele é rios, ele tem a força de muitos rios. Porém, eu só libero gotinhas, não está chegando nem na minha cabeça, nem na minha mente. Esse rio não está limpando nem a minha mente, porque um rio, irmãos, quando ele transborda, ele leva tudo que está nas margens. Amém? A margem pode estar toda suja, mas quando o rio transborda, arrasta tudo.
Irmão, se ainda há maus pensamentos na sua mente, bobeiras na sua mente, incredulidade, medo, ansiedade, preocupações, sabe? É porque o rio não está passando com força, não está passando. Como que eu faço? Ah, mas é porque Deus não quis me libertar. Não, você não quer se libertar. Falei, quem não quer se libertar? Sou eu. Sabe por quê, irmãos? Se você ora realmente, adora verdadeiramente, esse rio vai transbordar, vai passar e vai arrancar. O Senhor falou, toda planta que não foi plantada por meu Pai, será arrancada pela raiz. Arrancada. Você está entendendo, irmãos? Quando passa uma enchente muito forte, o que acontece, irmãos? Até mesmo as pequenas árvores que estão em volta são arrancadas e arrastadas, levadas embora, irmãos. Medo, ansiedade, preocupação é erva daninha que Satanás está plantando na nossa mente. Preocupação é mato, é erva daninha. Quando isso está atingindo a minha mente, irmãos, é sinal que eu preciso orar mais, em outras línguas. E quando eu começo a fazer isso de verdade, irmãos, a correnteza começa a aumentar. Chega uma hora, sumiu da minha mente, porque o rio de Deus, ele passou com força na minha mente e arrancou aquele mau pensamento. Diga glória a Deus. Maus desejos, vontades carnais, tudo isso, irmãos, quando o rio transborda, quando nós crucificamos a nossa carne através da oração, o véu rasga. Quando rasga o véu, o rio faz assim, passa uma enchente em nós, e tudo que não tem fundamento na palavra, tudo que foi semeado por Satanás, é arrancado completamente. Diga aleluia. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém? Fique em pé no teu lugar, aleluia. Nós vamos orar, glória a Deus. Vamos deixar o rio fluir. Pode vir aqui à frente, amém? Aleluia. Vamos quebrar as barreiras, aleluia. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e eles são rios de água viva. Aleluia. À medida que nós quebramos a nossa carne, rasgamos o véu e começa a fluir. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Só depende de nós, irmãos, quando nós queremos que este rio flua. Aleluia. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei a Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Te exaltamos, ó Senhor, cantarei.
Deixa aumentar o fluir do rio. Quebra as barreiras. Quebra a barreira da alma, da mente, do corpo, da carne. Todas as barreiras, aleluia, que se opõem ao fluir do rio de Deus, sendo rompidas pela oração no Espírito, pela oração em línguas, aleluia. E quanto mais nós oramos, mais a barreira se rompe, mais o Espírito flui. Quanto mais o rio flui, mais a árvore é regada e mais frutos ela produz. E os frutos são em quantidade, em qualidade, em tamanho, aleluia. Aleluia. Comece a produzir amor, comece a produzir gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda esterilidade, eu repreendo toda seca, toda barreira, todo obstáculo que está bloqueando o fluir do teu rio, que está no nosso interior. Oh Espírito Santo, flui para a nossa mente, flui para a nossa alma, flui para o nosso coração, flui para o nosso corpo, para os nossos pés, joelhos, para a nossa cabeça, nosso cérebro, para nossos nervos, ossos, órgãos internos, coração, pulmões. Oh, flui para o nosso sangue, flui para a nossa coluna. Passa, rio de Deus, arrancando a dor. Flui, arrancando a doença, a enfermidade. Passa pela nossa pele, arrancando as alergias. Oh, flui. Passa nos rins, arrancando as pedras na vesícula. Passa nos pulmões, passa na garganta, na faringe, na laringe, arrancando as infecções nos ouvidos, nas narinas. Sai do alto da cabeça, a planta dos pés. Venha uma enchente de poder. Agora. Flui do teu interior. Flui, vem de dentro para fora, Espírito Santo, arrancando, jogando para fora toda planta daninha, toda planta
produza fé, produza mansidão, produza temperança, em nome de Jesus, produza o fruto do Espírito. Aleluia, tenha vida e vida com abundância.